Cadê a pessoa para me avisar? Né? Então, e qual que é o papel das organizações diante de todo esse contexto, né? Eu vi hoje que a L'Oréal ela está preocupada com todo o mundo pós-pandemia e ela não vai estar mudando o seu posicionamento referente à questão da sustentabilidade. Achei interessante, falei, caramba, que legal. Ela vai permanecer, né, fazendo esse tipo de comportamento. Ou seja, tendência, né, minha gente? É tendência. Não tem como. Bom, e aí vamos pensar um pouquinho, gente. Eu trouxe esse slide para que nós possamos estar pensando um pouquinho, refletindo. Vocês já pararam para pensar que nos próximos anos mais da metade dos empregos de hoje deixarão de existir? Hein? Principalmente os contadores. Olha, contadores, acho que hoje até uma boa parte dos professores acho que podem ser depois se tornar tutores, né? Eu tenho visto a possibilidade de até médicos estarem atendendo pela internet, né? E isso faz com que diminua consideravelmente os custos referente às questões de atendentes, né, e recepcionistas, né? Então vai diminuindo postos de trabalho, né? Advogados, né? Advogados também, porque o que acontece? Hoje você pode pegar e estar filtrando e avaliando, e aí o próprio computador seleciona as probabilidades existentes, né? Então, ó, isso aqui, ó, máquinas já escreve petições, fazem diagnósticos, avaliam crédito, atende clientes. E é verdade, né? As máquinas já estão fazendo esse tipo de procedimentos. Cada vez mais trabalhos que exigem racionalidade de julgamento vão sendo automatizados, né? As máquinas inteligentes tornam-se capazes de aprender, executar, medir, aprender novamente, né? Ou seja, né, para estarem o quê? Sempre se retroalimentando e passando as maiores informações, passando mais dados e com isso qualificando maior esse resultado. Evoluindo o trabalho em um ciclo sem fim, né? Então, porque a utilização da tecnologia, da inteligência artificial, né? São todos mecanismos que, na verdade, elas vão estar substituindo principalmente a mão de obra. Aí é que está, né? A economia existe para atender as necessidades humanas, né? Todo esse ciclo econômico e todas essas inovações, elas surgem para isso. E é para atender o quê? O ser humano, né? Então, é a única esperança que nós temos de que, assim, esses postos de trabalho, eles poderão sumir. Então, na verdade, nós temos que estar nos readequando, nos readaptando, né? E em todo momento é uma questão de estar se reinventando, né? Como profissional. Consequências inesperadas em modelos de negócios rápido, barato, poder computacional, né? Nunca nós tivemos uma ênfase tão grande na tecnologia, né? Redes e sensores, biologia sintética, né? Que é criação de organismos artificiais para que né, possa estar suprindo essa necessidade, a robótica, impressora 3D, nossa, isso já vi até assim, impressoras fazendo membros, né? Mãos e tudo mais. Realidade virtual, isso é muito. Realidade aumentada, é muito interessante isso. Você pode estar dentro de um supermercado, você vê um produto que você acha interessante aquilo, você vai lá, você no seu computador, você, né, já tecla só no produto, e aí ele já vai trazer todas as especificações e tudo mais que ele pode estar oferecendo. E a inteligência artificial, tem um filme muito interessante sobre inteligência artificial, até triste, né? Acho que a IA, a inteligência artificial de um menininho, né?
E eu fiquei muito triste quando eu vi esse filme, entendeu? Então, essas são aqui algumas das coisas que estão acontecendo, que já são realidades, nós já vemos, né? E, e que faz parte do nosso mundo, tem jeito. Essa rápida transformação e criação de abundância, né? E aí, só que assim, tudo isso está acontecendo, só que o mundo demanda, as pessoas demandam o quê? De qualidade de vida. E para isso, nós precisamos de quê? Energia. Nós não vivemos mais em um mundo sem energia elétrica. Não tem como suportar esse calor, né? Horrível que nós temos, principalmente no verão, sem um ar-condicionado, ficar, ou então no inverno, não aqui nos trópicos, mas no inverno, principalmente, né, nas regiões da Europa ou do hemisfério norte, que é onde nós temos o quê? Muito frio, então não tem como ficarmos sem aquecedores. Afinal de contas, não dá mais para a gente utilizar ainda o carvão, né? Que isso irá causar muito mais impacto no nosso meio ambiente, né? Água, né, gente? Aqui nós temos abundância em água, só que isso não é uma realidade. Eu já conversei com vocês, já falei. Países como os Estados Unidos mesmo, você tem produtos químicos para tudo que é tipo de limpeza para você utilizar, para que você não utilize água, porque a água realmente é um recurso extremamente valioso, né? E sendo que até quando você mora em né, prédios e tudo mais, nós acostumados a fazer faxina, que você joga água, né, no chão, eles chamam um síndico para ver o que está acontecendo, e isso é um absurdo, né? Você paga até multa por causa disso, porque a questão da consciência da utilização da água, a água realmente é para consumo, né? Utilização para a nossa qualidade, para a nossa sobrevivência. Alimentação, né, gente? Hoje nós temos assim uma alimentação mais rica em gordura, mais rica em carboidratos, né? E principalmente nos grandes centros. Mas ainda nós temos um mundo que passa muita fome, né? Porque, ou seja, aquela falta de distribuição desses alimentos, né? E aí nós temos o que? Toda essa tecnologia, que também é clonagem, os transgênicos, que eu posso estar fazendo essa modificação nos alimentos para que eles fiquem mais resistentes, mas não é todo mundo que tem acesso a essa alimentação, né? A esses produtos. A indústria do entretenimento, né? Filmes, cinemas, shows, né? Por quê? Porque o lazer passou a ser algo, né? Realmente para fazer parte da vida do ser humano, e lazer é algo necessário para ter uma vida com qualidade. Então, o entretenimento ele entra nisso, assim como deveria entrar o turismo também, né? Como parte de você estar buscando ter um equilíbrio e, com isso, uma saudável qualidade de vida, principalmente, né, nos grandes centros. Por isso, a necessidade de nós estarmos, principalmente, vem do coletivo, a importância de nós utilizarmos praças. Nós não temos muito essa cultura, até porque, principalmente aqui no litoral, porque nós temos a praia, talvez seja por isso, mas a utilização de parques, esses espaços públicos urbanos, para que as pessoas possam estar fazendo um turismo interno, isso é extremamente importante, né, para a vida do ser humano, né, do cidadão. A questão da comunicação, nunca nós tivemos com tanto acesso à comunicação, mas aí entra essa questão da informação, como que nós recebemos, né? Nós temos acesso por vários, por telefone, pela TV, por rádio, né? Hoje nem mais jornal tanto impresso você tem, as pessoas quase não utilizam, mas pela internet, né? Nós temos a comunicação, ela é importantíssima para que nós possamos
saber o que está acontecendo, e assim como essa informação. E aí nós já conversamos semana passada sobre essa questão da informação, né? Que tipo de informação nós estamos recebendo, que tipo de... Todos nós temos que ter acesso à informação, aliás, isso é um direito, né? A Declaração dos Direitos Humanos, ela fala, né, que todos nós temos que ter o direito à informação, e isso é um dos princípios da democracia. Nós precisamos, então, por isso que existe tantos debates referente a isso, e aí os dados que nós não estamos recebendo corretamente sobre a questão, né, da Covid, do Ministério da Saúde, né, quantos mortos realmente tem, ou então, se isso é verdade, se isso é mentira. Nós não sabemos, nós precisamos que essa informação, nós precisamos ter acesso a essa informação, e aí nós estaremos vendo, né, se... Né, o que realmente está acontecendo. E a educação, né, gente? A educação realmente ela precisa ser universal e ela realmente ela transforma um país. Então, por isso essa necessidade que nós, assim, todos nós temos direito à educação. Hoje as crianças que não vão à escola, elas, né, os pais são responsabilizados por isso. Né? Então todos, desde, né, precisa estar, tem direito à educação, e depois, quando vai para o ensino médio, é a mesma coisa. Só que nós precisamos agora ver a qualidade disso, porque nós temos um problema muito grande. Né? Nós temos um problema muito grande disso, porque a nossa educação é ruim, a qualidade é ruim. E nós precisamos criar... Infelizmente, nós possuímos um número grande de analfabetos funcionais, de que pessoas que não conseguem realmente ter um raciocínio lógico, interpretar um texto, fazer uma leitura coerente, e isso compromete o que é a empregabilidade. Isso compromete a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, porque elas não estão aptas para conseguir desenvolver as suas habilidades dentro, né? Quando ela passa a fazer parte da população economicamente ativa, e com isso trava o desenvolvimento. Né? As questões de seguros, né? Saúde, serviços, transportes, tecnologia exponenciais. Aqui entra tudo uma questão, né, gente, que saúde, como eu já falei, nós temos acesso a uma política pública do Brasil, que por mais que ela tenha uma série de problemas, principalmente na execução dos seus serviços, ela atende uma grande parcela da população brasileira, né? Que é o SUS. Por mais ruim, ou então que nós muitas vezes reclamamos dela, ela é universal. Ela atende a todas as classes sociais e pelo menos nós sabemos assim, que você consegue ter acesso, pelo menos aqui, né, no estado de São Paulo. Eu não posso dizer pelos demais estados, né, pelas outras localidades, mas pelo menos aqui eu vejo as pessoas serem atendidas pelo SUS, as pessoas fazerem tratamentos caríssimos pelo SUS, né? E em muitos lugares esses tipos de serviço, né, serviço de saúde, eles são pagos em muitos lugares no mundo, né? Então isso faz, né, e com que essa política pública o nosso SUS ele seja até um exemplo de política pública universal. Tá? Universal mesmo que eu estou falando, assim, a questão do global, né? Global. As questões de serviços, né? Infelizmente, nós estamos na América do Sul. Nós ainda temos um grande número de lugares, né? De municípios que não possuem saneamento básico. Nós temos uma grande parcela da população ainda que não tem acesso à iluminação, à energia elétrica, né? Então nós temos que pensar em Brasil.
E aí o Brasil é um país continente. E se nós pensarmos também em América do Sul, nós temos, por isso que eles nos chamam os gigantes do Sul, né? Por quê? Porque se nós formos vermos em outros países, eles ainda são precisam de mais desenvolvimento do que nós, né? Mas por mais que nós tivermos uma melhora, ainda precisa melhorar muito mais, principalmente se nós formos avaliarmos, principalmente os países da Europa, né? E que já tem uma estrutura realmente, porque isso interfere na qualidade de vida, né? As questões sanitárias, principalmente. Aliás, essas 3 grandes epidemias que ocorreram no mundo, ela está referente às questões sanitárias, às referentes às questões de saúde, às questões de higiene, né? Então, é algo que já tinha que estar fazendo parte, intrínseco na cabeça das pessoas, mas é muito difícil, né? Entra nessa questão de educação. Eu vi hoje no Jornal da Tribuna as pessoas fazendo fila para entrar no shopping de São Vicente, e eu falei assim, gente, para quê? Será que bom que elas têm dinheiro para poder entrar, para poder comprar? Ou simplesmente para quê que elas estão fazendo aquelas filas para ficarem aglomeradas? Será que é tão necessário assim, diante de uma realidade que as pessoas estão morrendo? As mortes, não sei quanto a vocês, mas assim, estão ficando cada vez mais próximos de mim, pessoas conhecidas que estão morrendo, pessoas conhecidas que estão doentes. Então, isso me faz ficar com mais medo ainda, com mais insegurança, que faz com que eu repense se eu realmente devo sair, ou vou sair só realmente quando precisa, né? Então, essa questão da educação é muito forte, tem que ser, e as pessoas ainda não respeitam, né? Não acham que não podem acontecer com elas, se não vai acontecer com elas. Então, é muito difícil, né? Às vezes você pega e fala assim, e aí entra de novo com Schumpeter, fazer estruturas sociais são moedas que não se fundem facilmente. Então, é muito difícil você mudar algumas questões assim que estão enraizadas na cultura do país, né? Achando que as coisas nunca vão acontecer com elas, né? E essas tecnologias exponenciais, o que significa isso? São assim, se 1.000 pessoas têm acesso hoje, amanhã 1.200 têm acesso, mais 1.300, e assim, né? Expoentes, eles vão estar multiplicando essas tecnologias. Essa é a rápida transformação. Sim, isso acontece realmente, mas também acontece que nós temos uma parcela muito grande de excluídos. Nós temos. Tá? E isso realmente me deixa muito triste, porque nós temos que não tem acesso ao que nós estamos fazendo, ao que nós estamos conversando, aos nossos debates, né? E, e isso faz com que fiquem à margem, não é? À margem da sociedade. Ok, gente? Sim, professor. Tudo bem? Então, assim, eu estou falando assim, um cenário do mundo que está. Eu tinha que fechar a nossa disciplina. Tem muitos conteúdos que vocês vão estar. Nós vamos estar trabalhando depois, talvez no próximo semestre, um outro professor, aquilo tudo que eu falei para vocês. Né? Tudo foi muito pincelado, porque princípios da administração é para que vocês pudessem ter um simples conhecimento sobre isso. E depois, nas outras disciplinas, vocês vão ver isso com muito mais profundidade, tá bom? Professora. Sueli, fale. Oi, tudo bem? Tudo. É só uma dúvida. A senhora não vai dar aula para a gente no próximo semestre? Talvez não. Porque vai depender
assim, das grades, né? Se a professora coordenadora atribui aula, né? Entendi. Não é Então a uma gente vai ter que aproveitar muito da senhora, né, agora. Então, aí talvez, aí no caso depende muito da coordenação, né? Da questão da atribuição das aulas, Ah, tá né? bom. Uma pena. Mas assim, mas aí depois acho que vocês vão ter, vai ter teoria geral de administração e vai dar uma continuidade também disso. Mas é legal, é bom, é gostoso. Ah, então, Gente, professora. referente a essas tecnologias exponenciais, né, de acordo com a revista, o tempo médio da existência das revistas, em 1920, as empresas duravam 67 anos, né? O tempo médio. Hoje, elas vivem 15 anos, tá? E hoje também nós vemos assim que muitas pessoas não querem ficar, né? Muitos trabalhadores não querem ficar dentro de uma empresa mais de 5 anos. Né? Alguns pensam assim, outros já pensam diferente, né? Mas a grande maioria, essa geração Z, pensa dessa forma. Eu, particularmente, como eu sou de uma outra geração, né? Eu acho que sou geração Y. Eu sou de uma geração que eu não lido muito bem com isso, com essa questão de mudanças, o que é ruim demais. Eu gostaria muito de ser assim uma pessoa que né? As pessoas precisa fazer tal coisa assim. No meu trabalho, eu até realizo bastante transformações, mas dentro daquele ambiente que eu me sinto já segura. Né? Agora eu vejo assim algumas pessoas que têm umas habilidades que elas não se preocupam, elas já querem realmente procurar outro emprego, já querem procurar outras coisas. Talvez tenha sido o mundo que elas, né, presenciaram, que elas viveram e não se prendem. Eu acho isso muito legal também, né? E o que acontece? As empresas hoje elas estão vivendo menos por quê? Porque muitas realmente não conseguem sobreviver ao mercado. Outras também, o que acontece? Elas fusão, outras empresas maiores compram, né? ou compram as menores, e aí o que acontece? Sobrevive, fica com o nome daquela que adquiriu, né? E por isso que elas não vivem tanto mais. Nós temos aqui alguns tipos, né, as organizações hierárquicas, resultados basicamente financeiros, as empresas realmente elas veem a questão do lucro, lucratividade, pensamento sequencial e linear, intolerância ao risco, então não são muito, eles são realmente intolerantes e medo, né? Processos inflexíveis, controle de ativos, autonomia e tecnologias sociais, experimentação, inovação aberta, comunidade, ativos alavancados, empresas tradicionais, organizações exponenciais. Uf, né? Olha só, quantos conceitos novos, quantas coisas que nós temos que estar. E, assim, tudo isso eu trago para vocês, né? Para que vocês possam estar, assim, já atentos quanto ao futuro. Né? Mas isso não significa que é uma fórmula, de maneira alguma. Né? É apenas algo que poderá estar acontecendo. Até 2025, os robôs farão 25% do trabalho da manufatura no mundo. Né? Aquela questão da indústria de base que nós falamos, né, que antes era extremamente importante para de uma economia de qualquer país, já vai estar sendo substituído 25% do trabalho pelos robôs. Né? Então, 25% daquela mão de obra da indústria básica, né, de base, não de base, porque de base são aquelas mais pesadas, né? Mas aquela de manufatura mesmo, assim, de algo para o convívio do seu dia a dia, que é têxtil, né? Aquelas para vestimenta, ela vai ser substituída pela mão de obra, né? Pela robótica.
né? Então, é mais... Eu sempre gosto de filmes, né? E o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, ela traz essa questão dessa ideia, né, da substituição da mão de obra, né, né, ela retrata um pouco isso, que aqueles que não é só uma fábula, não é simplesmente só um filme infantil, muito pelo contrário, ela tem bastante mensagem, acho que seria interessante quem puder ver nas férias, depois como resenha, vocês podem estar utilizando também. Bom, gente, e nós, diante de todas essas mudanças e tudo que está acontecendo, né? Como nós ficaremos? Eu penso, toda vez eu fico olhando assim, eu fico, meu Deus, e aí, Elaine, você, no meio de tudo isso? Não é? Por quê? Porque eu também tenho que me readaptar em todo momento, eu tenho que estar olhando para essas mudanças e vejo assim, Elaine, e aí, você tem que melhorar nisso, você está atrasada nisso, não é? É constante. Bom, as mudanças em processos produtivos já estão ocorrendo. É fato, né? É fato. Nós não precisamos nem estar falando muito sobre isso. Nós temos que ser polivalentes. Acredito que nós vamos retomar essa questão da polivalência, né, de estarmos sabendo um pouco de tudo, porque lembro que eu, não sei se eu já havia comentado com vocês, porque em 1970 tinha realmente essa percepção, né, nós temos que saber de tudo um pouco. Depois isso mudou, né, de 2000 para cá, as pessoas, os profissionais tinham que ser especializados, eles tinham que ser assim, olha, e isso aconteceu, né, em todas as profissões, né, advogado, eu sou especialista em tributário, eu sou especialista em penal, eu sou especialista em direito ambiental. Ou então os médicos, eu sou especialista, eu sou ortopedista, mas eu sou especialista em cotovelo. Eu também sou ortopedista, mas eu sou especialista em joelhos, né? E isso se tornou algo assim muito comum, e agora nós estamos retomando aquele pensamento de 1970, né? De que nós temos que ser polivalentes, nós temos que saber de tudo um pouco e algumas coisas com mais profundidade. Por quê? Por causa das coisas que estão surgindo. E principalmente nós, administradores, né, minha gente? Nós somos uma profissão, né, os administradores, que nós teremos assim que nós temos conhecimento de várias, nós somos multidisciplinares, né? Essa é a palavra. Significa o quê? Nós precisamos ter conhecimento, né, de contabilidade, de economia, de direito, sociologia. Tudo isso são que nós precisamos ter conhecimento para as nossas tomadas de decisões, para saber estar administrando uma empresa. Assim como os contadores também, é por isso que os primeiros 2 anos são básicos, né? Porque senão também tem que ter essa mesma característica. Então, minha gente, né? E aí essa polivalência não fica só na generalização, tem que se aprofundar um pouquinho mais, tá? Cuidados com os produtos e serviços que estão ficando obsoletos, tá? Temos que ficar, né, preocupados realmente com isso. Antes, até um tempo atrás, a maioria,